Vamos relaxar nosso corpo, soltar toda a volta do pescoço, os ombros, toda a coluna vertebral, suavizar o abdômen, os braços e mãos, as pernas e pés. Fechar os olhos. Vamos dar continuidade ao livro de Reiki, a terapia do terceiro milênio, de John Edcary, que ele é muito fantástico. Agora estamos no capítulo 5, o Reiki, a evolução da consciência. A grande busca de todas as pessoas é a felicidade. Com esse objetivo, nos envolvemos numa série de situações, como rompimento de relacionamentos afetivos, mudanças de emprego, de casa, de cidade, de país, etc. Entretanto, muitas vezes ainda continuamos com dificuldade em obter essa tal felicidade. Tim Maia. Buscamos fora o que deveria ser buscado internamente. Toda felicidade está no nosso âmago, mas muitos tentam transferir a condição de felicidade para o exterior, o que não nos liberta. Apegamo-nos às coisas, pessoas, poder e status, mas essas não garantem a nossa felicidade. Agimos tentando resolver um problema e deparamos-nos com outro ainda maior. Custamos a compreender a simplicidade da vida. Precisamos, na maior parte das vezes, fazer mudanças profundas no modo de viver, aprender a andar com as próprias pernas, abrir os portais para a nossa sabedoria interior. Somos muito mais do que pensamos ser. Cada um dos acontecimentos que denominamos obstáculos, traumas, dificuldades, nos dá uma chave para descobrirmos o milagre de nossa existência e para entendermos o segredo e a magia da vida. Então vamos sentir que a nossa luz é uma luz divina e que Deus está conosco e que temos que nos voltar muito e muito e muito para o nosso interior. Assim alcançaremos a magia de nossas vidas. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, soltar toda a volta do pescoço, os ombros, toda a coluna vertebral, suavizar o abdômen, os braços e mãos, as pernas e pés. Fechar os olhos. Vamos dar continuidade ao livro de Reiki, a terapia do terceiro milênio, de John Edcary, que ele é muito fantástico. Agora estamos no capítulo 5, o Reiki, a evolução da consciência. A grande busca de todas as pessoas é a felicidade. Com esse objetivo, nos envolvemos numa série de situações, como rompimento de relacionamentos afetivos, mudanças de emprego, de casa, de cidade, de país, etc. Entretanto, muitas vezes ainda continuamos com dificuldade em obter essa tal felicidade. Tim Maia. Buscamos fora o que deveria ser buscado internamente. Toda felicidade está no nosso âmago, mas muitos tentam transferir a condição de felicidade para o exterior, o que não nos liberta. Apegamo-nos às coisas, pessoas, poder e status, mas essas não garantem a nossa felicidade. Agimos tentando resolver um problema e deparamos-nos com outro ainda maior. Custamos a compreender a simplicidade da vida. Precisamos, na maior parte das vezes, fazer mudanças profundas no modo de viver,
aprender a andar com as próprias pernas, abrir os portais para a nossa sabedoria interior. Somos muito mais do que pensamos ser. Cada um dos acontecimentos que denominamos obstáculos, traumas, dificuldades, nos dá uma chave para descobrirmos o milagre de nossa existência e para entendermos o segredo e a magia da vida. Então vamos sentir que a nossa luz é uma luz divina e que Deus está conosco e que temos que nos voltar muito e muito e muito para o nosso interior. Assim alcançaremos a magia de nossas vidas. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, soltar toda a volta do pescoço, os ombros, toda a coluna vertebral, suavizar o abdômen, os braços e mãos, as pernas e pés. Fechar os olhos. Vamos dar continuidade ao livro de Reiki, a terapia do terceiro milênio, de John Edcary, que ele é muito fantástico. Agora estamos no capítulo 5, o Reiki, a evolução da consciência. A grande busca de todas as pessoas é a felicidade. Com esse objetivo, nos envolvemos numa série de situações, como rompimento de relacionamentos afetivos, mudanças de emprego, de casa, de cidade, de país, etc. Entretanto, muitas vezes ainda continuamos com dificuldade em obter essa tal felicidade. Tim Maia. Buscamos fora o que deveria ser buscado internamente. Toda felicidade está no nosso âmago, mas muitos tentam transferir a condição de felicidade para o exterior, o que não nos liberta. Apegamos-nos às coisas, pessoas, poder e status, mas essas não garantem a nossa felicidade. Agimos tentando resolver um problema e deparamos-nos com outro ainda maior. Custamos a compreender a simplicidade da vida. Precisamos, na maior parte das vezes, fazer mudanças profundas no modo de viver, aprender a andar com as próprias pernas, abrir os portais para a nossa sabedoria interior. Somos muito mais do que pensamos ser. Cada um dos acontecimentos que denominamos obstáculos, traumas, dificuldades, nos dá uma chave para descobrirmos o milagre de nossa existência e para entendermos o segredo e a magia da vida. Então vamos sentir que a nossa luz é uma luz divina e que Deus está conosco e que temos que nos voltar muito e muito e muito para o nosso interior. Assim alcançaremos a magia de nossas vidas. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, soltar toda a volta do pescoço, os ombros, toda a coluna vertebral, suavizar o abdômen, os braços e mãos, as pernas e pés. Fechar os olhos. Vamos dar continuidade ao livro de Reiki, a terapia do terceiro milênio, de John Edcary, que ele é muito fantástico. Agora estamos no capítulo 5, o Reiki, a evolução da consciência. A grande busca de todas as pessoas é a felicidade. Com esse objetivo, nos envolvemos numa série de situações, como rompimento de relacionamentos afetivos,
mudança de emprego, de casa, de cidade, de país, etc. Entretanto, muitas vezes ainda continuamos com dificuldade em obter essa tal felicidade. Tim Maia. Buscamos fora o que deveria ser buscado internamente. Toda felicidade está no nosso âmago, mas muitos tentam transferir a condição de felicidade para o exterior, o que não nos liberta. Apegamo-nos às coisas, pessoas, poder e status, mas essas não garantem a nossa felicidade. Agimos tentando resolver um problema e deparamos-nos com outro ainda maior. Custamos a compreender a simplicidade da vida. Precisamos, na maior parte das vezes, fazer mudanças profundas no modo de viver, aprender a andar com as próprias pernas, abrir os portais para a nossa sabedoria interior. Somos muito mais do que pensamos ser. Cada um dos acontecimentos que denominamos obstáculos, traumas, dificuldades, nos dá uma chave para descobrirmos o milagre de nossa existência e para entendermos o segredo e a magia da vida. Então vamos sentir que a nossa luz é uma luz divina e que Deus está conosco e que temos que nos voltar muito e muito e muito para o nosso interior. Assim alcançaremos a magia de nossas vidas. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, soltar toda a volta do pescoço, os ombros, toda a coluna vertebral, suavizar o abdômen, os braços e mãos, as pernas e pés. Fechar os olhos. Vamos dar continuidade ao livro de Reiki, a terapia do terceiro milênio, de John Edcari, que ele é muito fantástico. Agora estamos no capítulo 5, o Reiki, a evolução da consciência. A grande busca de todas as pessoas é a felicidade. Com esse objetivo, nos envolvemos numa série de situações, como rompimento de relacionamentos afetivos, mudança de emprego, de casa, de cidade, de país, etc. Entretanto, muitas vezes ainda continuamos com dificuldade em obter essa tal felicidade. Tim Maia. Buscamos fora o que deveria ser buscado internamente. Toda felicidade está no nosso âmago, mas muitos tentam transferir a condição de felicidade para o exterior, o que não nos liberta. Apegamo-nos às coisas, pessoas, poder e status, mas essas não garantem a nossa felicidade. Agimos tentando resolver um problema e deparamos-nos com outro ainda maior. Custamos a compreender a simplicidade da vida. Precisamos, na maior parte das vezes, fazer mudanças profundas no modo de viver, aprender a andar com as próprias pernas, abrir os portais para a nossa sabedoria interior. Somos muito mais do que pensamos ser. Cada um dos acontecimentos que denominamos obstáculos, traumas, dificuldades, nos dá uma chave para descobrirmos o milagre de nossa existência e para entendermos o segredo e a magia da vida. Então vamos sentir que a nossa luz é uma luz divina e que Deus está conosco e que temos que nos voltar muito e muito e muito para o nosso interior. Assim alcançaremos a magia de nossas vidas. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, soltar toda a volta do pescoço, os ombros, toda a coluna vertebral,
suavizar o abdômen, os braços e mãos, as pernas e pés, fechar os olhos. Vamos dar continuidade ao livro de Reiki, a terapia do terceiro milênio, de John Edcary, que ele é muito fantástico. Agora estamos no capítulo 5, o Reiki, a evolução da consciência. A grande busca de todas as pessoas é a felicidade. Com esse objetivo, nos envolvemos numa série de situações, como rompimento de relacionamentos afetivos, mudança de emprego, de casa, de cidade, de país, etc. Entretanto, muitas vezes ainda continuamos com dificuldade em obter essa tal felicidade, Tim Maia. Buscamos fora o que deveria ser buscado internamente. Toda felicidade está no nosso âmago, mas muitos tentam transferir a condição de felicidade para o exterior, o que não nos liberta. Apegamos-nos às coisas, pessoas, poder e estátuas, mas essas não garantem a nossa felicidade. Agimos tentando resolver um problema e deparamos-nos com outro ainda maior. Custamos a compreender a simplicidade da vida. Precisamos, na maior parte das vezes, fazer mudanças profundas no modo de viver, aprender a andar com as próprias pernas, abrir os portais para a nossa sabedoria interior. Somos muito mais do que pensamos ser. Cada um dos acontecimentos que denominamos obstáculos, traumas, dificuldades, nos dá uma chave para descobrirmos o milagre de nossa existência e para entendermos o segredo e a magia da vida. Então vamos sentir que a nossa luz é uma luz divina e que Deus está conosco e que temos que nos voltar muito e muito e muito para o nosso interior. Assim alcançaremos a magia de nossas vidas. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, soltar toda a volta do pescoço, os ombros, toda a coluna vertebral, suavizar o abdômen, os braços e mãos, as pernas e pés, fechar os olhos. Vamos dar continuidade ao livro de Reiki, a terapia do terceiro milênio, de John Edcary, que ele é muito fantástico. Agora estamos no capítulo 5, o Reiki, a evolução da consciência. A grande busca de todas as pessoas é a felicidade. Com esse objetivo, nos envolvemos numa série de situações, como rompimento de relacionamentos afetivos, mudança de emprego, de casa, de cidade, de país, etc. Entretanto, muitas vezes ainda continuamos com dificuldade em obter essa tal felicidade, Tim Maia. Buscamos fora o que deveria ser buscado internamente. Toda felicidade está no nosso âmago, mas muitos tentam transferir a condição de felicidade para o exterior, o que não nos liberta. Apegamos-nos às coisas, pessoas, poder e estátuas, mas essas não garantem a nossa felicidade. Agimos tentando resolver um problema e deparamos-nos com outro ainda maior. Custamos a compreender a simplicidade da vida. Precisamos, na maior parte das vezes, fazer mudanças profundas no modo de viver, aprender a andar com as próprias pernas, abrir os portais para a nossa sabedoria interior.
somos muito mais do que pensamos ser. Cada um dos acontecimentos que denominamos obstáculos, traumas, dificuldades, nos dá uma chave para descobrirmos o milagre de nossa existência e para entendermos o segredo e a magia da vida. Então vamos sentir que a nossa luz é uma luz divina e que Deus está conosco e que temos que nos voltar muito e muito e muito para o nosso interior. Assim alcançaremos a magia de nossas vidas.